Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 22, Irmã Clara. Na noite imediata às experiências que descrevemos, o ministro nos convidou a visitar a Irmã Clara, a quem pedia socorro em favor do esclarecimento de Odila. Eu me sentia cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino prendia em suas teias. Se me fosse permitido, voltaria imediatamente para junto de Mário Silva, rebelado, ou para junto de Amaro, paciente, a fim de observar o desdobramento da história, cujos capítulos estavam gravados nas páginas vivas de seus corações. Mas era necessário esperar. Enquanto buscávamos a intimidade de Clara, descia o luar em prateados jorros sobre a paisagem que a tapetavam de flores. Com o cérebro preso às preocupações resultantes do trabalho que exigia nossa atenção, algo indaguei de Clarencio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Por que motivo ele pediria ajuda a outrem quando se dirigiu com tanto êxito à mente de Esteves e Armando reencarnados? Não favoreceu a eles o retrocesso da memória até os recuados dias da luta no Paraguai? Por que não conseguiria doutrinar também a desditosa, quer dizer, a infeliz irmã enferma? O ministro me ouviu tolerante e redarguiu. Você se ilude. Nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro das minhas limitações, estou habilitado a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados graus na humana compreensão. Me dispunha a desfechar novo interrogatório. Contudo, nosso orientador nos indicou a bela edificação próxima. Cercada de arvoredo que servia de enfeites a espaçosos canteiros de flores, a residência de Clara nos pareceu um pequeno colégio ou gracioso internato para moças. Até certo ponto, não nos enganávamos. A nossa anfitriã não morava num estabelecimento de ensino. Entretanto, mantinha em casa um verdadeiro educandário. Tão grandes e iluminadas eram as assembleias instrutivas que sabia organizar. Nos recebeu em extenso salão, onde eram atenciosamente ouvidas por 4 dezenas de alunos de variadas condições, que se instalavam à vontade em diversos grupos, sem qualquer ideia de escola, assinalando o ambiente em sua feição exterior. De olhos rasgados e lúcidos que marcavam magnificamente o seu semblante, com os traços aristocráticos no rosto emoldurados pela basta cabeleira, Clara parecia uma jovem Madonna entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Nos estendeu as mãos pequenas e finas, respondendo às nossas saudações com alegria sincera. Nosso orientador pediu desculpas pela nossa interferência no trabalho, ao que ela respondeu com encanto natural. Não se incomodem, nos achamos num curso rápido sobre a importância da voz
no sentido da palavra. Podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversa. Fitando bondosamente, o ministro rematou: Sentem-se. Sou eu quem pede perdão por fazê-los esperar mais um pouco. Porém, em breves instantes estaremos em nosso entendimento mais íntimo. E voltando à poltrona, que nada tinha de cátedra, sem qualquer atitude professoral, né? Tão grande era o doce ambiente de maternidade que sabia irradiar de si, começou a dizer para os aprendizes: conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, uma vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Dentro de pausa ligeira que fez espontânea, simpática senhora interrogou: mas para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolarizarmos? E a instrutora calma esclareceu: sim, indiscutivelmente a cólera não aproveita a ninguém, não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação do nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor dos nossos passos. Sorrindo bem-humorada, acrescentou: em tais ocasiões, se não encontramos junto de nós alguém com o material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provocam a temporária cegueira de nossa mente, arrastando-a em sensações de passado remoto, nas quais, como que descemos quase sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. A cólera, segundo reconhecemos, não pode e nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Um moço evidentemente com interesse nas lições, perguntou: e se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? Irmã Clara pensou alguns instantes e respondeu: efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado da alma, por vezes necessário. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Se contrariar alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia, será baratear os dons da vida,
desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros. Imaginemos a indignação por subida de tensão nas usinas de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja necessário revertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase como se gradua a emissão elétrica. E diante da assembleia que registrava seus ensinamentos com justificável respeito, prosseguiu, depois de ligeiro intervalo. Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade em todas as circunstâncias será sempre a nossa melhor conselheira, mas em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião diante das leis do Senhor. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve levar à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Dentro dela, basta a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Por exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Nosso exemplo é um fulcro de atração. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que prejudicarão a nossa própria tarefa. Um amigo que acompanhava os ensinamentos com interesse invulgar perguntou respeitoso: Irmã Clara, como devemos interpretar as perturbações da voz, como, por exemplo, a gagueira, a diplofonia? Diplofonia é a emissão anormal da voz, caracterizada pela formação simultânea na laringe de dois sons vocais de alturas diferentes. E a instrutora informou solícita: sem dúvida, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental e, através dela, nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem nos compelem ao trabalho de recuperação no silêncio,
uma vez que, sofrendo a observação alheia, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-os ao bem. A orientadora, que falava com absoluta simplicidade e à maneira de um anjo maternal, se dirigiu aos filhinhos, comentou ainda por alguns minutos o tema singular com surpreendente primor de definição. Depois de terminada a aula, permaneceram no belo domicílio apenas algumas jovens que encontravam em nossa anfitriã desvelada benfeitora. Clara nos convidou à pequena peça contígua, quer dizer, próxima, e o ministro disse o objetivo da nossa visita. Alguém na terra precisava ouvi-la a fim de se modificar. A interlocutora perguntou com carinho quanto às particularidades do serviço que pretenderíamos realizar. Clarencio resumiu o drama que empolgava a nossa atenção. Quando se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se estampar em seu rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Compreendi que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas não manifestas, né? E manifestas. Certamente buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. E a orientadora, comovida, disse: pobre criatura. E, afirmando-se com tempo bastante para se ausentar, acolheu nosso apelo e se dispôs a nos seguir generosamente. Bem, pessoal, esse capítulo é muito rico em informações sobre a comunicação através da voz. Como dissemos, né? A palavra, depois que saiu da boca, não tem volta. Portanto, é necessário pensar antes de falar com amor. Como disse Emmanuel, né? Enche a boca de água e segura até ter condições de falar. Ou corremos o risco de trazermos transtornos da fala para aprendermos a utilizá-la com sabedoria. E mais uma vez, né, ele nos mostra que no mundo espiritual não há estrelismo, individualismo, mas sim cooperação. Ninguém faz nada sozinho. Sempre há alguém mais capacitado para determinado serviço. E normalmente é alguém que já passou pela situação. Portanto, a empatia é essencial. No caso em questão, se ele fizesse o que André sugeriu, ou seja, se ele falasse diretamente com ela, certamente ela ia dizer que ele não foi mãe, que ele não entendia o sofrimento pelo qual ela estava passando, etc, 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 né? E a coisa ia se estender, enquanto Clara iria direto ao ponto. E provavelmente no próximo capítulo, né? Então, boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.